Meu nome é Maria Josefe Menias Vieira, eu sou médica, sou cirurgiã do aparelho digestivo e cirurgia geral, também com uma especialidade em psicossomática. Eu faço palestras em empresas, em igrejas, em escolas, porque isso é de grande interesse, principalmente o estresse. E vocês lembram que eu falei sobre a psicossomática e que, na realidade, todos nós somos seres psicossomáticos porque nós temos uma vertente física e temos uma parte emocional. Todos nós somos assim. E a psicossomática que eu estudo, ela não é aquela que algumas pessoas sugerem que quando a pessoa tem raiva, ela fica com tal problema. Quando a pessoa tem dor, ela fica com tal problema. Quando perde alguém, não é isso. Ela é uma psicossomática, um termo científico, que veio dos estudos de Freud e que depois foi concebido e estudado por Ehrhart e depois por Pierre Marty, que tem uma unidade, o ser humano ele é uma unidade fundamental do ser, que tem tanto uma parte física como emocional, e não existem regras para que uma pessoa desenvolva uma doença ou não, porque o que está envolvido também são as características genéticas herdadas, estilo de vida e assim por diante. Então, a psicossomática ela é ao mesmo tempo uma filosofia, porque define um conceito de ser humano, e uma ciência que tem como objetivo os mecanismos de interação entre o biopsíquico e o social. Então, ela considera essas três dimensões do ser humano, tanto a parte física, como emocional, como o social. E como é essa concepção dinâmica do ser? Por que uma pessoa adoece fisicamente? Não devemos esquecer que ela tem uma predisposição genética, hereditária. Uma pessoa que tem um pai diabético tem mais chance de ter diabetes. Pessoas que têm muitos casos de câncer na família têm mais chance de ter um câncer. Também leva em consideração a história do desenvolvimento emocional. Nós estudamos, por exemplo, a psicossomática da criança. Tem crianças que muitas vezes têm vômitos por causa do emocional. Tem crianças que desenvolvem doenças por causa disso. Os pais observam. No entanto, numa situação atual de conflito psicológico que ameace a identidade da pessoa, e isso tudo relacionado com o estresse, a pessoa desenvolve uma dor, seja ela física, social, emocional, espiritual. E aí vem a pergunta, o que eu vou fazer? De onde eu vim? O que eu faço? E ela entra num grande conflito. Freud estudou isso. Aliás, Freud era um médico neurologista que achava que as mulheres histéricas, que eram mulheres que desenvolviam paralisia, elas tinham alguma alteração neurológica. E ele foi estudar com Charcot qual a alteração neurológica que a pessoa tinha. E, na realidade, ele não encontrava nada. E ele desenvolveu a grande obra, que é onde se estabelece toda a psicologia e a psicossomática, que ele não desenvolveu essa do Pierre Marty, que se desenvolveu em 1950, mas em um livro dele, de 1910, ele escreve que o trauma, ou seja, um estresse, é um excesso. É um acontecimento que provoca um aumento abrupto de excitação, cuja supressão, assimilação ou elaboração são impossíveis pelas vias normais, que são as motoras e mentais. E aí o que tem como consequência são distorções da utilização dessa energia. Resumindo e tentando explicar, quando você passa por um estresse ou uma situação difícil de um conflito, existem três formas de reagir. Uma é a motora. A pessoa grita, briga, reage, é uma forma que ela está jogando a energia fora. Outra é pela neurose ou a psicose, em que a pessoa consegue elaborar essas perdas. Ela consegue enxergar naquilo uma oportunidade ou não. Isso é doença emocional, mas em geral não dá doença física. Quando a pessoa não consegue nenhuma dessas vias, ela vai para a somatização. Como isso acontece é variável de uma pessoa para outra. Às vezes a gente trabalha, mesmo numa pessoa que tem uma doença física, como um câncer ou uma gastrite, tentando reorganizar essa parte emocional e a pessoa melhora.
Isso é belo e é muito bonito. Por exemplo, um conflito psíquico relacionado com o estresse, ele aumenta a secreção ácida, diminui a resistência da mucosa do estômago, que protege contra esse ácido. O ácido que tem no estômago é um ácido clorídrico. Se eu puser um pouquinho de ácido clorídrico na madeira, ela fura, ela estraga. Imagine isso no estômago, mas o nosso estômago está em equilíbrio entre o ácido e a mucosa. E a presença da bactéria, o Helicobacter pylori, que nós observamos hoje com grande frequência, pode levar a uma úlcera duodenal, ou uma gastrite, ou uma úlcera gástrica, ou outras doenças. É um outro fator de risco para a doença arterial coronariana. Algumas coisas, por exemplo, nós não podemos modificar. O sexo, a idade, a predisposição familiar. Agora, o que é modificável? Hipertensão arterial, você trata, você controla. Controla o estresse e controla por meio de remédios. Tabagismo, favorece várias doenças. Diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, obesidade e estresse, isso tudo é possível controlar. Então, a mensagem é essa. Nós podemos somatizar, mas nós temos responsabilidade com o nosso estilo de vida. A qualidade de vida é isso. É enxergar as coisas que estão acontecendo e como reagir a elas, como enfrentar isso. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo para o nosso próximo vídeo.